Salve, salve meus jovens! Seja muito bem-vindo a esse canal. Estamos começando aqui mais um vídeo, gurizada. Hoje até tava mostrando lá no Instagram nosso. Se você não me acompanha lá pelo Instagram, Facebook, fica aqui na descrição desse vídeo, tá? Tava trocando o rolamento desse lado de cá desse carro, ó. Esse rolamento tava muito ruim, gurizada. E eu até mostro ele pra vocês nesse decorrer do vídeo aqui o que é que tava ruim nele. E agora a gente vai trocar o do lado de lá, tá? Comprei o kitzinho dos dois lados. Vou trocar o do lado de cá agora e vou mostrar pra vocês aí como que ficou. Vídeo passado a gente lavou essas lanternas. O que mais que eu fiz no vídeo passado, que agora eu nem me recordo? Ah, arranquei a parte da grade cromada da frente dele aqui, ó. Falta agora terminar de tirar a sacola. Logo mais a gente vai pintar esse para-choque todo. Vou fazer a frente dele aqui preta, muito provavelmente. Aí, ó. Depois a gente ainda vai fazer o polimento desses faróis, tirar esse sulfilme, trocar um sulfilme, tirar essas capas cromadas do retrovisor. Depois provavelmente, né, eu não sei como é que tá a questão dos pila nossa ainda, mas se a gente conseguir, a gente vai dar um tapa nessa altura dele. Vou colocar aquele somzinho bacana, coisa e tal. Mas hoje o conteúdo é mecânica aqui, gurizada. Então eu vou mostrar pra vocês aí, ó, como que troca o rolamento desses carros. Cara, é muito fácil mesmo, tá? Quem tem um conhecimento básico de mecânica aí já consegue fazer em casa. Importante eu dizer pra vocês o seguinte: o rolamento traseiro desse carro é fácil de trocar em casa. O dianteiro você precisa de um saca-rolamento. Então já é um pouco mais complexo. Eu não tenho essa ferramenta chamada saca-rolamento. Quando a gente for mexer na suspensão dele, a gente vai aproveitar e fazer essa revisão dianteira dele também. Positivo? Aproveitando que eu tô testando aqui, ó, hoje tá um dia bastante nublado, então tá um dia escuro. Eu tô testando aqui uma configuração nova na câmera, porque nos últimos dias já fiz algumas mudanças, já deu uma boa melhorada na imagem. Eu não sabia ainda exatamente onde é que tava o meu problema, se é no editor de imagens ou se é na câmera. Então eu tô gravando numa nova categoria aqui agora pra gente poder, enfim, dar um thumb nisso aí, entendeu? Ó, vamos pegar aqui as ferramentas, vou mostrando pra vocês aí. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2.7K, tá? Depois com a edição pode ser que ele caia um pouco a resolução, mas tô gravando uma resolução bem alta pra gente ter margem pra abaixada aí. Positivo? Bora no vídeo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui o seguinte: esse tipo de macaco aqui, ó, não são macacos muito confiáveis, tá? São macacos simples, eles são feitos só para você erguer basicamente o carro e trocar um pneu furado. Então não é legal você deixar esses carros muito tempo nesses macaquinhos simples aqui, ó. Esse aqui é um macaco quase tipo joelho, esse aqui é ele abre tipo em X, né? Mas não é muito legal. Então depois que a gente ergue, eu sempre calço o carro por baixo para não correr o risco dele cair e machucar a gente. Para calçar o carro a gente usa isso aqui, ó. Eu uso o próprio step do carro, ou a roda que a gente acabou de tirar, coloca por debaixo do carro, desce o carro um pouquinho em cima dele, pra ficar mais seguro, tá, gurizada? Isso é perigoso. Eu mesmo já me machuquei com suspensão de rosca, erguendo o carro em macaco joelho assim, ó, o macaco cair e prensar os braços da gente no carro. Então fica ligado aí que isso aí é perigoso. Positivo? Falando em perigoso, eu preciso calibrar esse step aqui, porque tá mochinho. Deve ter mais de ano que não calibra ele. Vamos lá, soltando a roda aqui primeiro. Vou mostrar pra vocês o kitzinho que vem do rolamento ali. É bem baratinho, paguei, se eu não me engano, R$58 em cada kit, pra cada roda. E vai trocar tudo as pecinhas que tá ruim aí. Antes que eu me esqueça de falar nesse vídeo aqui, tá, gurizada? Eu não esqueci do vídeo de vocês não explicando sobre o financiamento da casa, tá? Que eu ainda não tive tempo de levantar as informações pra fazer esse vídeo aí. E outra coisa que eu tô pra dizer também é que a disputa do nome Sagu e Lagartixa ficou muito grande aí, cara. Eu particularmente achei que vocês iam escolher estourado Lagartixa, já que foram vocês que sugeriram esse nome, né? Deixa eu tirar um matinho da grama aqui. Mas o Sagu também caiu na graça do povo aí. Então a gente tá analisando aí pra escolher um nome bem bacana e deixar todo mundo feliz, independente de que nome seja, pra que fique legal, né? Positivo? Agora vamos lá. A roda já tá arrancada, gurizada. Dá mais trabalho tirar a roda do que o resto todo. Vamos tirar essa tampinha aqui, ó. O carro com o freio de mão solto, tá? Tampinha. Guarda ela aqui com a tampa virada pra baixo pra não cair sujeira. Vou tirar a travinha aqui, ó. Pra quem tá gravando é a patroa aí. Vou pegar o óleo do carro. Mostra aí por baixo, né, Matheus? Ó, o que eu costumo fazer por baixo do carro aí, ó, pra ficar seguro, né? Eu abaixo o macaco daí, deixo o peso dividido entre o macaco e os pneus. Daí não corre risco dele escorregar, cair, porque a gente vai dar umas pancadas aqui, né, pra tirar a campana. O carro cair e te machucar aí, né? Essas travinhas, eu vou até pegar um pote lá agora pra guardar tudo dentro, que eu vou mostrar pra vocês por que a gente guarda. Aproveitar e pegar umas estopas também pra limpar a mão. Não tem problema cair uma sujeirinha aqui agora. Você pode até, o certo é evitar, né?
Mas não tem problema que a gente ainda vai limpar tudo isso. Isso aqui também vem no kitzinho de coisa nova. Deixa eu ir lá pegar uns potes lá pra nós limpar a mão e guardar as coisas. Ó, essas aqui são as peças que vem no kitzinho novo. Rolamento grande, que é o de dentro, pequenininho de fora. A travinha, a cupilha também e o saquinho de graxa para trocar toda a graxa. Ah, e o retentorzinho lá de dentro também, ó. Retentorzinho é Sabol, os rolamentos são SKF. Essa marca aqui, ó. Ela é conhecida como a melhor marca de rolamento, tá? Ela é bem conhecida mesmo. Agora nós vamos pegar a chave aqui para nós soltar a porquinha. Essa porca aqui a gente não dá aperto nela, a gente só ajusta o rolamento, tá? Não pode apertar de jeito nenhum. Pode ver que, ó, tá correndo liso. Se a gente apertar aqui, ó. Ó. Vendo como pega? Só. Agora, o que você precisa guardar só aqui do carro é a porca e essa arruela que tem aqui atrás, que é uma arruela bem grossa. Quer ver? Dura que suja todas as ferramentas da gente de graxa. Essa arruela aqui também não vem no kit, tá? Mas isso aqui é uma... Essa arruela aqui, esse dentinho aqui, ó. Isso aqui é um negócio que a gente já meio que sabe, então a gente nem coisa. Vou deixar aquilo ali separado, as peças que vai saindo aí, a gente vai colocando tudo aqui, ó, que ela vai tudo pro lixo depois. Mas é importante você não jogar fora agora para você usar para bater os rolamentos, usar as peças velhas, entendeu? Ó, esse aqui é o rolamentinho de fora. Ó, o tamanhozinho do bichinho. Esse aqui até que tá razoável, não tem marca ruim não. O outro do outro lado, depois eu vou mostrar pra vocês, já tinha comido até a capa do rolamento já. Já tava soltando de malha pra todo lado. Esse aqui provavelmente não tava muito ruim não. Na mão não tava roncando, né? Mas como eles foram colocados junto no carro, se um tá velho, o outro tá a ponto de ficar velho também, né? Esse aqui é meio chatinho de tirar mesmo, tá? Freio de mão todo solto. Aqui tá o retentor, que é essa peça aqui, ó. Tá vendo aqui? Retentor, o rolamento de dentro e a capa dos dois que a gente vai tirar agora. Eu já mostro pra vocês como é que tira também. As loinhas de freio tão boas. A gente vai dar uma boa limpadinha no cubo aí também, dar um confere geral. E tá de boa. Ó. Aqui você limpa tudo, que depois a gente vai lubrificar tudo com graxa nova. Vê se tem alguma marca, algum comido já no cubo, né? Esse aqui, como é um carro ainda que não é muito rodado, é difícil estar, mas quando isso aqui estragado, aí não adianta você botar rolamento novo, não adianta você botar nada. Você tem que trocar a ponta aqui também do eixo. O retentorzinho retirado aqui, ó, da parte de dentro ele fica, né? Ó, a minha cueca vermelha tá aparecendo aqui. Ó, rolamento de dentro. Esse aqui também não parece estar muito ruim. Só a graxa que já tá bem escura, né? Você vê que é uma graxa já bastante velha. Cadê o potinho? Dá o potinho pra mim. É isso aqui que eu falei pra vocês, ó. Vai guardando tudo num pote, porque principalmente aqui as capas dos rolamentos você vai usar pra pôr a capa nova. Pra você não bater na capa velha, tá? Não pode bater em hipótese alguma na capa. Na parte que gira, eu digo, né? Na beirada dela não tem problema. Mas na parte onde ele corre ali. A gente vai dar uma limpada aqui agora pra nós enxergar melhor. Olha o tanto de graxa que tem ali dentro. Esse miolinho que tem aqui é pra encher de graxa mesmo, tá? Depois quando eu estiver montando eu vou mostrar pra vocês. É pra encher de graxa, pra a graxa ficar sendo trocada ali. Conforme ela esquenta, ela vai mudando, né? Ela cai para os rolamentos e tal. Não tem nenhum pedacinho de ferro, graças a Deus. Dá uma primeira limpada, tá bom? Vai limpar com o pano. Não preciso nem dizer que vocês têm que ter umas estopas velhas, né? Quando a gente vai fazer essas manutenção em carro assim, a gente vê o quanto o carro é barato perto do caminhão. E tem gente que ainda não faz. Na verdade, peça de rolamento de caminhão também é muito barato, tá? Podemos reclamar não. Mais pra frente nós vamos pintar essas campanas também, que tá tudo mijado de cachorro. Ó. Aí aqui, ó, mostra bem aqui dentro, tá vendo? Tá vendo? Deixa eu pegar uma chave pra mostrar pra vocês. Tá vendo que tem 3 pontas aqui, ó? Não sei se tá dando foco aí. Não tá ligada mais.
Não dá pra cutucar a tela, né? Não. Tem 3 pontos aqui, ó, que você vai conseguir ver certinho, que é pra você bater na capa do rolamento lá, ó. Então você vai bater pra tirar o rolamento daqui. E do outro lado tem a mesma coisa. Tem 3 marcaçõezinhas que você consegue enxergar, ó, mostra bem de pertinho. Pra você bater, você tem que bater exatamente ali, tá? Não pode bater em outro lugar. Vamos encaixar ele aqui primeiro. Pegar uma talhadeira, alguma coisa nesse sentido aí. Você vai bater uma vez de cada lado, tá? Entra sobre prensa. A hora que você coloca na mão ali, você fala, cara, não acredito que isso aqui vai entrar. E ele entra, cara. Por incrível que pareça. Uma já acertou fora. Ó, essa aqui é a capa do rolamento. Tem uns que chama de pista do rolamento, mas eu conheço como capa do rolamento. Essa aqui tá bonitinha. Ó, vou mostrar pra vocês, deixa eu aproveitar pra mostrar essa diferença. Da outra que tava indo, como ela tava ruim. Essa aqui é. Olha isso aqui, gurizada, ó. Por isso que o rolamento tava roncando. Só limpar ele aqui pra vocês enxergarem. Ó, tá vendo essa marcação aqui, ó, esse escariado que a gente fala? Passa a mão aqui pra você ver, amor. Nossa, isso aqui tem que ser perfeitamente liso, tá vendo? Então conforme ele gira aqui, vai... Aí ele tava comendo e estava escapando todos os pedaços do rolamento já. Então aqui na verdade o problema tava mais na capa do rolamento do que no rolamento. Só que um trabalha com o outro, né? Então se a pessoa quer fazer meio com pressa, arrancava ali, trocava só o rolamento de fora, encaixava de novo sem tirar a pistinha aqui, ó. A capinha dele. É pouco tempo, come o rolamento tudo de novo. Esse aqui tem que estar perfeito, gurizada. Então ó, eu vou guardar isso aqui agora por enquanto. Ele vai servir pra gente bater o rolamento novo. Rolamento não, né? A capa. O rolamento não pode bater de jeito nenhum. A gente fala assim, daqui a pouco tem um batendo no rolamento. Vai me culpar daí. Aqui é a mesma coisa, tem as 3 pontinhas lá que eu falei. Um pouquinho de cada lado. Eu bater aqui, ó, vai lá no nosso site, compra alguma coisa lá pra ajudar nós. Capa de porca, placa Uber, corujinha, lanterna de caminhão. O que mais que tem? Adesivo. Cartela de adesivo tem andar com pau lá. Aí, ó. A outra pistinha arrancada também. Eu já tô chamando o negócio de pista. Esse aqui é SKF também, ó. Eu creio que esses rolamentos devem ser original desse carro. Pelos que estavam ruins. Agora nós vamos limpar definitivo aqui dentro, ó, deixar bem limpinho mesmo, pra gente encaixar de novo as capas e aí lubrificar e montar os rolamentos. É bem rapidinho fazer isso aqui, tá? Eu que não tenho uma oficina pronta aqui, faço assim, tipo 1 hora de serviço no máximo. Demora mais erguer o carro lá e tirar a roda do que trocar o rolamento. Aqui não pode ter areia, não pode ter sujeira. De preferência também não ter água. Não peguem também o pano novo da mulher de vocês, pelo amor de Deus. Além de preservar o rolamento, preserva o casamento também. Eu ia falar isso no Instagram, depois que eu mostrei tudo, né? Agora a coisa mais importante mesmo é você limpar toda essa bagunça que você fez pra preservar o casamento. O casamento agora. Usando estopa velha aí, ela tá aí. Estopa velha não, essas estopas é lá do carregamento lá que eles dão lá pra amarrar as cargas. Mas é bom sempre lembrar. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês por que guarda as capas velhas. Ó o rolamentinho novo, ó. Aí, isso aqui pra fazer um kart, hein? Se bem que esses aqui não dá pra fazer kart, né? Que eles em cunha, assim, ó. O de kart que é usado é de alternador, essas coisas. Mas se eu pegasse um desse aqui, ó, lisinho, desse jeito assim, acho que eu ia parar lá em Maringá com o meu kart. Logo mais eu vou fazer um pra nós andar na rua aqui. Na oficina do Sidão, ó. Uau. Imagina essa rua aqui de casa, mano. Dá pra se matar se quiser. Ó, vamos encaixar agora. Tanto faz encaixar o grande ou o pequeno, tá? Não faz diferença isso não. Vamos colocar quem primeiro? Pequeno. Ah, tem a posição dele, tá, gurizada? Ele é em formato tipo de cunha, então a parte
menor, vamos dizer, da cunha fica pra fora, tá? Que o rolamento vai daqui pra lá. Então nós vamos colocar aqui. Vai pegar a capa do rolamento velha, tá vendo? Vai colocar de testa com ela aqui, ó. Nós começar a encaixar ele. É chato mesmo, tá? Opa. Agora nós vem com a marreta aqui, ó, que daí ela pega nele certinho, ó. Aqui batendo e segurando, ó. Entendeu? Porque que usa, amor? Porque se eu bater com a marreta aqui, eu vai danificar, entortar ela, né? entendeu? É. Então a gente coloca ele de testinha assim, ó. E primeiro também que a hora que der o bato, ele entra por inteiro, né? Sim. Todos os cantos. Só tem que tomar cuidado pra não bater demais, porque senão esse aqui trava junto, tá? É. Ele só vai até uma certa altura. Por exemplo, acabou de travar. Você tem que cutucar ele com a chave de fenda pra ele sair. É porque na verdade o outro ainda vai mais pra dentro, né? A gente quer aproveitar muito. Vou machucar o dedo. Um bocadinho aqui que ele já pula fora. Entra sob medida mesmo, né? É mesmo. Eu tava com outro negócio que eu tava batendo aqui que tava melhor, cara. Hoje, eu não tô achando onde ele foi parar agora. Você usou de manhã? É, deixa eu procurar ele ali, que ele tava Tá. dando mais certo. Ó, daí você vai encaixar ele até ele chegar bem no finalzinho aqui, ó. Você vai perceber que ele limitou, entendeu? Aí, esticar tá feito. Ele dá a medida exata da chave de roda do caminhão. Era esse aqui que eu tava usando. Agora a gente vai trocar pelo outro. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é velho, esse eu não vou usar mais. Ó. A mesma coisa, a ponta menor, né, mais fina pro lado de fora. Se você quiser passar uma graxinha nisso aqui, eu não sei se ajuda não, mas vamos passar aqui que ferro com ferro nunca dá certo, né? Pega o velho. Deixa eu limpar esse velho aqui, que tá sujo. Esse aqui também é aço puro. É? Esse é forte, rapaz. Nossa senhora. Você pode martelar esse aqui que ele quebra, mas não entorta. Impressão minha ou entrou bem mais fácil? Não, ele não entrou todo ainda não. Olha o tanto que ainda falta entrar lá pra você ter dele. Tem que ir até aqui, ó. Nossa. Você achou que já tinha entrado? Não. Mas ele tá indo mais fácil que o outro, né? Pode ser que às vezes esteja mais fácil entrar esse grande. Não senti muita diferença, não. Opa. Esse aqui acontece a mesma coisa, ele trava também. Se você bater demais. É, o outro que eu tava fazendo orcedo foi assim. Tá quase pra chegar lá no fundo, ó, falta só um tiquinho. Tá. É esse tiquinho que trava esse outro. É. Travou já. Agora, ó, é importante você comprar sempre uma chave do Mercedes também, ó, que ela dá certinho aqui, ó. Ela dá a medida precisa e como ela é um pouquinho mais estreitinha, ela não trava daí. Viu? Então, para trocar rolamento de Volkswagen é importante ter uma chave Mercedes-Benz. Você tem que olhar, ver se ele ficou Alinhado. alinhadinho, sabe? Pra ele não ficar bambo, né? Senão o rolamento não vai dar... Não vai dar regulagem, não vai dar precisão. Pronto, ó, colocado as capinhas, ó. Tá vendo aí? Agora a gente vai botar o rolamento.
Primeiro você vai colocar o rolamento grande, que é o de dentro, né? Você vai engraxar ele primeiro, colocar ele, você vai colocar o retentor e depois coloca o de fora. Dá pra fazer o de fora primeiro? Dá também, mas eu prefiro fazer assim. Faz um cortezinho aqui, ó. Dá uma lambida na mão, já tá com um pouco de graxa já, que é bom que mata os vermes, as bactérias. É que você tá manuseando, né? Senão eu deixar você passar a graxa, você vê como é que é prazeroso isso aqui. Graxinha. Nossa, branca, como rapaz. é branquinha. A graxa tá meio esmilinguida. Na hora que eu abri hoje eu pensei, mas rapaz, isso aqui é graxa mesmo, não é vaselina não? Eu li ali, tá escrito graxa. Caraca. Se você montar um rolamento desse aqui sem lubrificar, por exemplo, ele não vai daqui no Alto Paraná. Sério? Acho que não vai não, sem graxa nenhum, não vai nada, lugar nenhum. Trava rapidinho. Come o rolamento todo também. Aqui, ó, só que igual eu falei, o do caminhão é grandão, né, essas bolitinhas aqui, ó. Aí você tem que apertar assim, gostou de ver a graxa entrando? Ó, tá vendo? Eu ponho o graxa, conforme eu giro, a graxa vai sumindo pra dentro. É verdade. Tem que estar bem lubrificadinho. Ali na oficina do Sidão, ali, o dia que o Rick tava mexendo pra mim ali. Inclusive o Rick deve estar assistindo o vídeo, um abraço aí, Rick. Eles pegam assim, eles têm um balde já de graxa, às vezes grande, enfia o rolamento lá dentro, assim, aí você passa, como a graxa legal. é pesada, ela entra mesmo pra dentro, sabe? Rick Maranata. Sidão perguntou pra mim, que a última vez que eu fui lá, e o câmbio, Raul, como é que ficou? Sei lá, Sidão tá aí debaixo, eu dando, eu falei pra ele. Nem lembro, Sidão, que eu fiz o câmbio. Bom é assim, quando você faz as coisas e nem lembra que mexeu. Pior. Você tem que estar voltando a cada 15 dias na oficina pra consertar alguma coisa. Arrumar um problema. Pior que às vezes isso faz parte também. Agora a gente vai botar o retentorzinho, que é o retentor, ele já segura pra esse rolamento não sair do lugar, tá? O rolamento aqui, ele não tem lado. Você vai colocar ele só entra numa posição, então não precisa nem te explicar o lado. O retentor acho que ficou lá, né, Ney? Ficou. Deixa eu pegar. Ó, retentorzinho novo, colocadinho. Pega o velho aqui, ó, pra você bater se você quiser. Esse velho aqui, a hora que eu tirei, ele saiu a mola, então ele tá meio molengão. Não pode bater no retentor, tá? Eu tô batendo, pode ver, no retentor velho aqui em cima. Por isso que eu falei pra vocês guardar ele aqui, ó. Não pode bater nele. Se você não tiver alguma outra coisa a bater, pega um negócio desse redondo ou uma tábua assim, ó. Bate na tábua. Você não pode martelar ele assim, ó. Que ele entorta. Ó, ele vai até o final, ele vai zerar aqui. Limpou a mãozita de graxa de novo. Agora a gente já vai pôr um pouco de graxa ali dentro, que depois quando eu coloco o rolamento aqui fica mais difícil. Um pouco não, é bastante mesmo, tá? Já eu mostro, você vai preencher o buraco ali. Vem 2 saquinhos desse? É, um pra cada roda. A hora que eu comecei a mexer hoje, eu achei que até que era muita graxa, mas não é não. Se você usar com vontade mesmo, o certo é usar com vontade, você tem que estar bastante graxa. Meu pai ainda falou, abre ele aí, vê, às vezes tá com pouca graxa e tal. Eu falei, pai, isso aí não vaza graxa. Se tá roncando o rolamento é porque tá ruim. Não adianta muito milagre, não. É. Se era original, então nem se fala. É. Coisa no caminhão, a gente tenta economizar porque é caro. Aí, ó. Preenche mesmo de graxa ali dentro, ó. Aqui agora nós vamos só dar uma limpada aqui, pra também não ficar forçando o retentor. No caminhão a gente tenta levar algumas coisas a mais, porque as coisas são caras e porque ele aguenta mesmo, as peças dele são mais robustas, né? Mas coisa no carro assim não adianta. Porque esse aqui praticamente não vaza graxa naquela tampinha aqui, sabe? E se realmente tiver sem graxa dentro é porque alguém montou muito mal montado, entendeu? Daí se ele montou mal montado, meu amigo, não vai estar com peça boa. O rolamento do caminhão, amor, ele dá mais ou menos isso aqui. Sério? É grande, hein? Eita, nossa. Mas também eu achei o do carro muito pequeno. É, também. É exagerado, né? Gostava de fazer um pouquinho maior. Eu gosto da impressão que não vai aguentar nada. É?
por exemplo, um carro que carrega carretinha atrás, barco, essas coisas, esses rolamentos de trás estragam bem mais rápido. Porque daí eles não é feito para carregar tanto peso, né? Aí coloca peso. Cada veículo e cada uso exige uma manutenção diferente. Um caminhão boiadeiro que anda estrada de chão bastante, um caminhão canavieiro, essas coisas, é um tratamento totalmente diferente do Chiru. Mas tem rolamento de carro que é mais resistente ou eles são... Não, são tudo iguais. Tudo igual. O caminhão também, essas peças são sob medida, entendeu? Aí o que acontece é que um caminhão, se você comprar um caminhão off-road, por exemplo, que é para puxar cana, aí ele vai ter peças e coisas mais fortes, mais elaboradas para... Mas, por exemplo, o carro, então, todos... o carro é tudo igual. Só a manutenção que é mais... Você vai trocar aqui no máximo é a marca dele mesmo. Ah, entendi. Só que é igual eu falei, se você tem um carrinho de lanche, se você tem usa barco, pesca sempre... Vai ter que trocar mais vezes, A questão é, exatamente, você ter a consciência de que vai trocar mais vezes. Ó, aqui eu até coloquei o rolamento aqui só pra mostrar, mas a gente não leva assim, porque na hora que eu encaixar lá no carro ele cai, tá? Mas ó, aqui tá pronto, gurizada. Agora é só levar lá, encaixar, parafusar de novo, ajusta o rolamento, aperta bem, até ele ajustar bem, que ele vai ajustar bem essas capas, daí você solta, vai girando a roda, girando e apertando, e vai travar a travinha que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó, vamos encaixar aqui agora. Não tem muito segredo também, não. Rolamentinho. Limpa aquela porca e aquela arruela que eu falei, né? Limpa elas bem. Essa arruela ela tem um dentinho aqui, ó. Então ela só vai nessa posição aqui, ó, do dentinho. Colocar a porquinha, né, apertando com a mão e girando a roda. Já não dá mais aperto agora com a mão. Eu faço assim, né? Pode ser que esteja errado também. Dá uma apertadinha um pouquinho mais, afrouxa de novo. Aqui ele tá pegando um pouquinho de freio, então a gente acha que é o rolamento, mas não. Confere se ficou alguma folguinha assim, ó. Corta mais um pouquinho. Aperta mais um pouquinho. É que esse aqui tem um ajuste certinho, cara. Agora, travinha nova. Essa travinha aqui, ela tem várias posições pra pegar na porca lá, tá? E aí, quer ver? Cadê a cupilha? Então, vou por aqui. Erga o pé aí, nego. E aí você precisa colocar ele na posição que isso aqui desce e trava nesse pino aqui, entendeu? Então você vai girando aqui até você achar uma que ele vai dar na roda lá. Você vai colocar aqui, ó. Você sabia que o nome disso é cupilha, mano? Não. Eu confesso que eu aprendi isso aqui faz pouco tempo. Antigamente nós usávamos de tudo, né? Prego, qualquer coisa. Eu nem me lembro quando foi que eu aprendi o nome disso é cupilha. Isso aqui é o que garante que o rolamento pode quebrar, pode acontecer o que for, que não vai cair a roda. A roda pode até travar, mas esse sisteminha aqui faz com que ela não saia daqui de jeito nenhum. Se você apertar pouco essa porca, por exemplo, ela soltar, enfim. O caminhão é um sistema muito igual. Você vê o tanto que isso aqui é funcional, né? A única diferença é que a porca do caminhão é enorme, né? O aperto é um pouco maior também do caminhão. Não é assim tão pouquinho. Aqui, ó, você tem que entortar bem essas pontinhas pra dentro. Não é por questão dela voltar, não, que ela não vai voltar de jeito nenhum. É pra tampinha encaixar e não ficar pegando nela, tá? Porque senão se essa pontinha ficar pegando aqui, ó, vai fazer barulho e vai comer a latinha aqui, ó. Agora a gente vai limpar essa graxa velha que tá aqui, ó. Aproveitar que tá fazendo o serviço, tem que fazer um negócio caprichado, né? Ó. Pior que eu não acho ruim o cheiro de graxa, não. Eu fiz de graça, né? Desde criança que eu vou em oficina. Se tivesse aprendido a trocar um rolamento também, pode abandonar daí.
o do Chiru ali no caso, o retentor, né? Você tira tudo isso, igual eu tava mexendo aquela vez, dá pra trocar só aquela peça lá de trás. Só que essa chave aqui, ela é enorme assim no caminhão. Ela não é uma chave comum igual essas assim, né? É uma com dentes assim, ó. Então ela pega lá e gira a porca, né? E ela tem um aperto daí específico, tal. Então é mais complicado de fazer em casa. E aquela peça custa cara, aquela chave. Ó, daí a gente vai preencher essa calotinha aqui, ó, com todo o resto da graxa que sobrar. A não ser que sobre muito que não caiba, né? Pode encher aqui dentro mesmo. Parece doce de leite, mas não é, tá? É como ela é clarinha, nossa. Se meu pai tá aqui, meu pai ia dizer assim: ei, não é graxa azul, não presta. Tem graxa azul? Tem. É que a graxa azul é conhecida como a melhor mesmo, assim, pra coisas de caminhão, né? É mais cara, né? Mas no caminhão, normalmente a graxa vai ser vermelha, graxa de rolamento, é bastante usada a vermelha. E essa dessa cor assim também, só que é um pouquinho mais escuro, não é tão... Nossa, que monte. Eu preencho mesmo, não tem dó não. É comprado mesmo esse trem. Agora nós vamos limpar a mão aqui, ó. Como coloca tanta graxa ali, a tampinha fica tentando até sair fora. Não tá querendo nem parar a tampa. Será que ficou pegando alguma coisa? Às vezes tem que dar uma entortadinha nela que ela para. Aí, parou. Foi? É questão de posição. Já vou contar um caso engraçado pra vocês. Como que é quando a gente não conhece das coisas e fala bobeira, né? Quando eu e meu irmão tinha nosso Escort velho, o Escort era roda de ferro, então essa tampinha aqui ela fica aparecendo. Você vai ver que a hora que eu botar a roda que ela fica aparecendo. Aí a gente pintava as rodas de preto bonitinho aqui, né? Tudo centrinho e tal. Aí levava no João mecânico, o João ia mexer num negócio desse aqui, você tem que cutucar, martelar, daí descascava, nós ficava bravo. Ah, mas descascou tudo. Mas como é que o cara vai martelar como é que descascar? vai tirar, coitado? Foi igual quando eu aprendi sobre solda, né? Por que os caras ficam testando a solda no chassi do caminhão? Por causa disso. Pra poder esquentar eletrodo, pra poder ver se tá pegando bem e tal. Então às vezes a gente fala umas bobeiras nessa vida, Nada né? como a gente saber como faz, né? Pegando uma loninha de freio ali, mas é porque o freio de mão não sorta tudo ali, fica enroscado. Aí o que você faz pra testar isso aqui final? Depois nós vamos dar uma volta nele, ver se ele vai realmente parar de roncar. E você põe a mão nas rodas, né? Ver se não ficou, sei lá, apertado demais, esquentando alguma coisa assim. É muito difícil isso, dar algum tipo de problema nesse sentido. Aí agora esse aqui pode juntar tudo, ó. Joga tudo fora, senão tem serventia. Essas cupilhas, a gente até guarda uma ou outra na caixa de ferramenta pra um dia que der um BO na estrada, você ter uma solução. Mas é difícil. Tá feito a troca. Tá trocado, gurizada, as rodas apertadas. Rapaz, eu tava apertando ali com essa chave aqui, ó, que é a original dele. Eu encaixei ela mal escapada, ela escapou e deu na minha canela aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Imagina o roxo que vai virar isso. Tu é doido. Agora eu tô doido pra sair com ele na pista pra ver se para o zumbido, né? Pode ser que os da frente também esteja meio fraco, né? Esteja zumbindo um pouco. Mas eu acredito que era muito aquele do lado de lá. Pelo menos do que eu testei, girei todas as rodas dele, era do lado de lá. Lavar as mãos agora pra não mexer outras coisas aí. Hoje o dia tá daquele jeito, não tá muito favorável, né? Ó o Chiru aí, ó. Pra quem tá falando pra mim aí, ô Raul, agora você vai gravar o golzinho? Não é, gurizada, é que as novidades tá vindo tudo pra ele, né? O Chiru tem algumas novidades aí, mas elas ainda não estão em prática, a gente tá negociando aí. Ó, eu fiquei de mostrar pra vocês a câmera ali do para-brisa. Eu vou fazer acho que um vídeo só específico dela no Instagram, mostrando os detalhes dessa câmera aí. Particularmente, cara, ela é muito bacana, viu? Vocês vão curtir bastante. Vale a pena vocês esperar aí. Cheguei ontem de viagem com ele, a gente teve... Eu fui ao Mato Grosso Sul, do Mato Grosso Sul carreguei pra Santa Catarina. Santa Catarina carreguei aqui pro Paraná, descarreguei e carreguei ontem de novo. E tá aí, ó, carregado mais uma vez. Graças a Deus, tá indo. Dá uma semaninha mais fraca, mais outra, mais boa, e assim nós vamos indo embora. Tem um bicho morando aqui no portão, ó. Bicho nojento. Tem uma caracol. Plantar grama aqui nesse fundo. Aos pouquinhos nós estamos comprando as coisas, gurizada. Tô comprando muito móveis ainda pra dentro de casa, que eu não tinha nada. Então o dinheiro tem que ir aos poucos, senão nós não aguenta o tranco não. Mas tá indo massa, tá indo massa. Cada dia vai fazendo uma coisinha, vai gastando um pouquinho no carro, gastando as coisinhas no caminhão, deixando tudo no grau, né? No final das contas fica tudo certo.